Corinthians empata em 0 a 0 com o Flamengo na tarde desse domingo na Neoquímica Arena e acaba eliminado na semifinal da Copa do Brasil. Um jogo que o Corinthians jogou muito mal, ficou praticamente o jogo inteiro, né? Ou pelo menos 2/3 do jogo com um jogador a mais, né? Um jogador a mais dentro de campo, mas parece que não fez diferença nenhuma. Quem ficou mais tranquilo no jogo foi o Flamengo e o Corinthians não conseguiu jogar, não conseguiu criar chance, não conseguiu se impor dentro de casa e acaba eliminado justamente, tá, para o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Vamos falar sobre isso, sobre atuações horríveis, tanto dos técnicos Emiliano e Ramon Dias, quanto dos jogadores, e um resultado que é decepcionante sim, mas que no fim é uma briga menos do Corinthians, que ainda vai ter uma semifinal na quinta-feira da Copa Sul-Americana e ainda briga contra o Z4 do Brasileirão. Vamos falar sobre tudo isso, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, que jogo fraco do Corinthians, né? Que jogo fraco, que jogo pobre. Essa é a palavra, pobre, né? Pobre em trabalho, pobre em criatividade, pobre em ímpeto, numa semifinal de campeonato, né? Numa semifinal de campeonato. É difícil você explicar um time que meteu 5 gols na quinta-feira contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão e que não conseguiu fazer um no domingo. Adversário mais forte, sim. Jogo mais complicado, sim. Mas com jogador a mais quase o jogo inteiro, né? É inexplicável, é indefensável, tá? Ah, mas o Corinthians tem brigas mais importantes. Sim, mas a gente não pode ignorar uma eliminação como essa, né? Porque mostra muitos erros do Corinthians, dos jogadores, dos técnicos e tudo mais. Enfim, sobre o jogo, cara. O primeiro tempo tava muito equilibrado, tá? Tava muito lá e cá, tava muito pau a pau. Até os 28 do primeiro tempo. Eu entendo um pouco sobre direito, tá? Direito, advocacia, essas coisas. Mas, cara, o que o Bruno Henrique fez tinha que passar uns 15 dias na prisão, mais ou menos, né? Mínimo, né? Mínimo. Cara, impressionante a irresponsabilidade. Assim, não foi intencional, tá? Ele estava de costas, ele tentou dominar uma bola, mas o quão irresponsável foi, o quão feio foi, né? Uma solada na cabeça do Mateuzinho, um vermelho justo, muito justo, né? Um vermelho um ato que deu um corte grande no Mateuzinho depois, né? Inclusive vejam as imagens depois de como ficou a cabeça do Mateuzinho, o lateral do Corinthians depois da solada do Bruno Henrique, e ali, cara, parecia que tinha acabado o jogo. Tinha acabado o jogo. Por quê? O Corinthians ficou com um jogador a mais, né? Tendo um gol para tirar, dentro de casa, 46 mil pessoas no estádio, né? E na sequência, o Felipe Luiz tira o Gabigol, que é o camisa 9, e coloca um zagueiro. Aí eu pensei, todo mundo pensou, vai ser um jogo de ataque contra a defesa, né? O Corinthians vai atacar, vai criar, e o Flamengo vai se defender, vai depender da defesa fazer uma grande partida, do Rossi ser um herói espetacular, mas não foi isso que aconteceu. Muito longe disso que aconteceu. Dá pra, dá pra resumir dos 30 do primeiro tempo até o fim do jogo. Em poucas palavras. O Flamengo ficou confortável, aí mérito dos seus jogadores, mérito do Felipe Luiz, né? Que tá fazendo um bom trabalho e tudo, né? Conseguiu se portar bem com o jogador a menos e o Corinthians não conseguiu atacar, cara. Aí você vai olhar as estatísticas, né? Só números, para quem gosta de números. O Corinthians teve mais posse de bola, o Corinthians teve o triplo de, de finalização, o Flamengo não teve uma finalização do gol. Você fala, foi um jogo bom do Corinthians. Não foi. Não foi. Criou pouco. Quantas chances reais o Corinthians teve? Uma? Duas? É pouco. Muito pouco. Para uma semifinal de campeonato, dentro de casa, com um jogador a mais. É muito pobre. Pobre. Essa é a palavra. Pobre. Muito pobre. Claro que o Ramon Dias e Emiliano Dias contaram com uma tarde e noite horrível dos jogadores, tá? Horrível. Vai ser difícil salvar, vou falar sobre atuações daqui a pouco. Mas, cara, é pobre, é decepcionante, é triste demais. É revoltante, na verdade, a palavra certa.
De um time não conseguir matar o Flamengo, aproveitar a chance, cara. Quando você pega um time nessas condições, uma semifinal de campeonato, dentro de casa, cara, tem que classificar. Ou pelo menos tem que levar para os pênaltis. Como que não faz um gol com o jogador a mais, cara? 2/3 do jogo. E não faz um gol. Né? E não é que foi uma super partida do Flamengo, foi uma super defesa do Flamengo, o goleiro Rossi defendeu tudo. Não. O Corinthians não criou. Foi um jogo de meio campo. Meio campo, toque para trás, meio campo, toque para trás. Muito cruzamento na área, muito cruzamento na área. O Flamengo com 3 zagueiros, só o Yuri lá dentro. Pobre, muito pouco para uma equipe que queria avançar a final da Copa do Brasil. Sobre atuações, o Ramon Dias e o Emiliano Dias mudaram a escalação para o começo do jogo, né? Tirando o Carrijo, colocando o Romero, colocando o Thales junto, né? Colocando um quarteto ofensivo que eu gostei, tá? Eu não faria a mudança, mas eu gostei. Eu achei que o time ficou ofensivo, mas depois de um jogador a mais, o Corinthians demonstrou muito pouco de variação tática, de variação de jogadores, de movimentação, ficou muito previsível, independente dos jogadores dentro de campo. As mudanças a gente vai criticar sim, por exemplo, o Thales Magno sair do campo, não tinha que sair, né? Não tinha que sair para a entrada do Pedro Henrique, que entrou muito mal também. Mas com esquece os jogadores, tá? Esquece os nomes. É muito pouco, era muito pobre. O time se movimentava pouco. Claro que tinha pouco espaço, sim, mas tinha que demonstrar mais, né? Dentro de casa com a bola no pé, tinha que demonstrar mais. Má partida tanto do Ramon e do Emiliano Dias. Dos jogadores de linha, o Hugo, a bola não chegou. O Mateuzinho foi muito raçudo, né? Jogou com um baita no corte na cabeça e até que criou algumas coisas. Ele ficou muito isolado também na ponta, na lateral direita ali, né? A dupla de zaga pouco trabalhou, tanto o Gustavo Henrique com o Ramalho e depois o Félix Torres, né? O Matheus Bidu fez um bom jogo, gostei do jogo do lateral esquerdo, tá? Bom jogo do Bidu, participou muito ofensivamente, criou chance, chutou no gol, deu trabalho pro Rossi, inclusive. Bom jogo do nosso lateral esquerdo. Do meio pra frente é difícil salvar alguém, tá? O Martinez e o Charles acho que fizeram o que deu enquanto estiverem em campo, né? Mas dali pra frente, cara, sem elogios. Sem elogios. Rodrigo Garro, mais um jogo ruim dele, tá? Mais um jogo ruim dele. Na quinta-feira ele jogou mal. Ah, mas ele participou de 3, 4 gols. Beleza. É um cara decisivo, a gente sabe disso. Eu sei disso. Né? Mas um jogo que ele não participa de gols como esse, a gente percebe que foi um jogo ruim, né? Um jogo de jogadas precipitadas, um jogo de passes acelerados demais. Tinha hora que ele acelerava demais, tinha hora que ele demorava demais, um pouco fora do time, um pouquinho fora do time. É um jogador que tem uma qualidade imensa, né? É um jogador que é difícil a gente questionar a capacidade técnica, a qualidade técnica, o potencial que tem, mas fez um jogo ruim. O Garro, o Romero entrou em campo? Parece que não, né? O Thales participou pouco também, acho que participou melhor que os outros dois, mas pouco também. Fez uma jogada boa de ponta esquerda ali, que ele cruzou para o Yuri Alberto perder o gol. Inclusive, o Yuri Alberto fez um péssimo jogo, né? Péssimo jogo. A gente vem elogiando ele de jogos seguidos, que ele consegue participar bem, que ele erra e depois ele compensa, mas esse jogo contra o Flamengo ele não compensou em nenhum aspecto, né? É um cara que claramente está mais confiante, claramente está mais lúcido nas jogadas, né? De escolha de jogadas, de saber a hora de acelerar, de saber a hora de segurar, mas más execuções, né? De passe, muitos passes errados e passes importantes, assim, passes de transição, né? Quando o Corinthians rouba a bola, quando o Corinthians quebrava a linha, a bola chegava no pé dele, ele errou alguns passes que travou o ímpeto do Corinthians, né? Isso atrapalha muito o andamento do jogo para a equipe corintiana. E, assim, teve uma bola de cabeça sozinha que ele mandou fora, e sozinha mesmo, na pequena área, mandou fora. Um camisa 9 do nível dele não pode perder, um camisa 9 do Corinthians não pode perder, né? Teve outra bola de cabeça também, teve outra chance que ele poderia tornar uma oportunidade que ele não tornou, teve uma boa chance só, que foi um giro de esquerda, que deu um bom trabalho pro Rossi, inclusive seria, eu acho, um belo gol do Yuri, mas no todo, um jogo ruim do camisa 9. O Coronado entrou muito mal, e me irritou muito, cara. Me irritou muito.
Aí o argumento de quem usa fica muito válido, né? Um cara que ganha 2 milhões de reais entrar desse jeito é de ficar maluco na cabeça, cara. Porque teve um lance lá que ele tava sozinho, cara. Ele errou um passe de 1 metro, 1 metro e meio do lado dele. É um cara que tem qualidade, um cara que tem potencial, um cara que a gente sabe que pode resolver jogo, um cara que resolve jogo, decidiu contra o Fortaleza na Sul-Americana, por exemplo, né? É um cara que desata nós, mas que entrou muito mal no jogo tão importante quanto esse, então é difícil a gente salvar. O Pedro Henrique, não dá pra falar, o Carrijo, acho que até entrou bem melhor que o Martinez, né? Mas pouco, pouco. Os jogadores, esse é o resumo, foi pouco. De todo mundo. De todo mundo. Acho que o melhor ali, o que mais se salvou, que participou bastante, participou bem, foi o Bidu. O resto, o Garro, por exemplo, ele é um cara que participa muito, mas errou muito. O Yuri participou muito, mas errou muito também. Então, em atuações é difícil salvar alguém da tarde desse domingo. Assim, cara, foi um jogo que a gente tem que dar o mérito do adversário que a gente enfrenta, tá? Porque enfrentou um técnico que tá começando agora, sim, e que a cobrança maior tem que ser pro Ramon Dias, porque tá enfrentando um técnico inexperiente, mas é um cara que mostra que tá empenhado no trabalho, que é o Felipe Luiz, e que tá fazendo um bom trabalho, tá com os jogadores na mão, né? É um cara que muda o esquema, desmuda, faz o que quer com o time em pouco tempo, e o time responde bem. É um time que, por exemplo, teve um Pulgar que fez um excelente jogo, e um Gerson, que é um craque de futebol, craque, né? Que partida fez o Gerson? O Flamengo mereceu classificar, essa é a verdade. Pelo primeiro jogo, poderia, na minha opinião, ter feito 2, 3-0, 3-1, 4-1, né? Mas acho que a vantagem mínima de 1-0, acho que ficou injusto pro lado do Flamengo. E no jogo de volta, o Corinthians praticamente não criou para empatar o jogo, né? Para empatar o confronto. Né? E o Flamengo ainda teve boas oportunidades com o Bruno Henrique, enquanto esteve em campo, com o Gerson, né? Teve até com o Wesley também criando algumas jogadas. Então o Flamengo realmente mereceu essa classificação. E olhando pro lado do Corinthians, cara, claro que a gente tem que sentir uma eliminação de semifinal de campeonato, né? Um campeonato que a gente vem chegando praticamente todos os anos aí, né? 23 foi o finalista, 22, perdão, 23 semifinalista e agora semifinalista de novo, e caímos na semifinal. Tem que sentir porque o time jogou mal, o time se apresentou mal, o time encarou mal os obstáculos que estavam à frente, né? Porque se pôs um jogo com 1-0 contra e com um jogador a mais, o Corinthians respondeu muito mal. E aí, coletivamente, individualmente, em todos os sentidos, o Corinthians não conseguiu inflamar a torcida, cara. Para você inflamar a torcida do Corinthians é fácil. Tá? Entendam o que eu quero dizer. 1, 2 jogadas que você engate, a torcida vem junto. Não é difícil a gente ir junto. Não é difícil a gente apoiar. E o Corinthians parece que não conseguiu impor o ritmo de 2, 3 jogadas consecutivas que a gente fosse junto. Né? Porque a torcida, a gente percebe, dá pra ver na transmissão, né? A torcida subia num escanteio, subia numa jogada e o time na sequência não correspondia. Aí ia baixar. O time subia em uma, a torcida ia junto, não correspondia. Então é pouco, né? O Corinthians apresentou muito pouco. Claro que a gente tem que tirar um pouco do peso dessa eliminação, porque não é o nosso principal campeonato, né? Na quinta-feira já tem outra semifinal contra o Racing Sul-Americana, e se o Corinthians quer almejar algum título, agora só resta a Sul-Americana, né? Antes a gente falava, podia levar os dois, podia levar um dos dois, agora só tem um, né? Agora só tem um. E querendo ou não, dói a eliminação pro Flamengo, dói a eliminação na semifinal, mas é coisa do passado já, né? Porque a gente tem a principal briga do Corinthians na temporada, que é a fuga do Z4. O Corinthians venceu bem o Atlético Paranaense na quinta-feira, mas ainda continua na zona, por conta da vitória do Vitória, né? A vantagem diminuiu, o negócio está muito parelho ali, muito colado, mas o Corinthians ainda está no Z4, né? Faltando aí 8 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, então essa é a principal luta, e se o Corinthians quiser algum título, tem que dar a reação, dar a resposta na quinta-feira, com a volta no Memphis, aí quem sabe o time também
com mais ímpeto com o Memphis Depay dentro de campo, mas essa foi a minha opinião, esse foi a minha análise dessa eliminação do Corinthians para cima pro Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Mas quero saber a sua opinião sobre a eliminação, sobre a má partida do Corinthians, na minha opinião. Quero saber o que você achou e também na má partida dos jogadores. E agora o foco tanto no Brasileirão quanto na Sul-Americana. Deixe nos comentários o que você acha dessa partida e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau.